Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Band Eleições. A gente segue aqui na nossa cobertura temática dessas eleições, né? Hoje falando sobre economia e emprego na cidade do Rio de Janeiro, com foco nas eleições municipais. E para nos ajudar a digerir um pouco esse tema que às vezes é um pouco arenoso, temos aqui dois especialistas, o Mauro Osório, professor titular da UFRJ e economista. Mauro, muito bem-vindo. Obrigado. E também o Samuel Barros, que é administrador e reitor da Universidade BMEC. Obrigado pela sua presença também, Samuel. Obrigado, Fernando. Obrigado, professor. Eu acho importante a gente começar essa conversa, da mesma forma que a gente iniciou a outra da semana passada sobre saúde, fazendo um diagnóstico, né, sobre a situação da economia do Rio de Janeiro. E vou começar, então, pedindo ao professor Mauro nos ajudar nessa tarefa. Qual é o quadro hoje, né? Quando a gente vai falar de economia do Rio de Janeiro, o que a gente está vendo, professor? A cidade do Rio de Janeiro, na verdade, desde a consolidação, a cidade e o estado do Rio de Janeiro, acho que não dá para pensar a cidade sem pensar o estado, porque essa cidade ela é um hub do estado do Rio de Janeiro, 50% da economia está aqui, da população, tem uma cidade metropolitana que tem a periferia junto. E desde a transferência da capital, o que a gente vê é a cidade e o estado com dinamismo bem abaixo do total do país, né? Foi a cidade que mais perdeu participação no PIB nacional. Se a gente pegar a série mais longa do emprego formal pelo Ministério do Trabalho, a cidade do Rio, o emprego cresceu 20%, de 1985 até agora. Apenas 20%, a cidade de São Paulo cresceu quase 70%, e o Brasil interior cresce mais nesse período, cresceu 150%. Caramba! Nós temos a gente ficou praticamente parado. Nós temos uma taxa de desemprego de jovens que estão procurando emprego sem encontrar 25% do total de jovens. No Brasil está 15%. Então, realmente, a gente tem um problema, né, estrutural na cidade do estado do Rio de Janeiro, que a gente não vai resolver também sem resolver a questão do estado, por conta da questão de territórios controlados. Então, se isso hoje, infelizmente, é um problema também nacional, aqui é um problema muito mais grave. A gente não vê em outros estados um controle territorial como a gente tem na cidade do Rio de Janeiro. Então, precisa estar discutindo a cidade, como é que a gente chegou a isso e como nós saímos disso. E aí eu acho que tem que pensar um pouco também as potencialidades que nós temos. A gente estava também conversando aqui, o turismo, ele gera, em termos do total da receita de ISS, as prefeituras elas têm duas receitas centrais, né? ISS e IPTU. Né? ISS, Imposto sobre Serviço, e IPTU, Imposto sobre o Imóvel. Né? No ISS, o total do ISS, a saúde gera 24% da receita da cidade de Janeiro. E o turismo, 3% a 4%. Né? Então vejam como às vezes a gente não conhece pouco as coisas. E eu acho que uma das potencialidades do Rio de Janeiro é na área de saúde. E pensando também a parte industrial e a parte de serviços. Porque hoje em dia, né, na parte tecnológica, é muito difícil você definir a fronteira, onde começa a indústria, acaba o serviço, onde acaba o serviço, onde começa a indústria. A coisa é muito mais fluida, né? Mais porosa. Então vamos pensar a saúde, vamos pensar em indústria e serviços. Quer dizer, o Rio de Janeiro tem a área de serviço de saúde é muito poderosa, atendimento de pessoas de saúde pública e privada, né? E eu estava também colocando para vocês que a gente importa 20 bilhões de dólares ano de equipamentos, de software, de medicamentos, de insumos farmacêuticos. E nós temos um sistema único de saúde que é o maior do mundo, porque os outros países que têm saúde universal não têm o tamanho do Brasil. Então, hoje tem uma proposta desenhada na Fiocruz de, ao invés de a gente ficar importando, na pandemia a gente viu como é complicado depender de importação. Então, ao invés de importar, o governo pode dizer, olha, quem vier produzir no Brasil, transferir tecnologia, eu compro por 10 anos. E na área de saúde, o que se fala, o que se tem de avaliação é que quase 30% é marketing. Então, se você já tem um comprador firme, você não precisa gastar com marketing, pode sair até mais barato para o governo. Então, se o governo federal ele começar a atrair indústrias e estimular, quer dizer, substituição de importações e ter mais independência para compra no Brasil de serviços e produtos na área de saúde, o Rio de Janeiro pode estar ocupando um espaço e ter uma política para isso. A outra coisa, que o Rio é muito forte, é importante para o Rio, é petróleo, ainda é, e energia. Só que a gente fez um estudo que mostra que a Petrobras compra 75% dos fornecedores dela estão fora do estado do Rio de Janeiro. Então, será que não dá para atrair fornecedores sobre isso? E o turismo, mesmo não tendo a importância que alguns pensam, eu acho que o Rio tem uma potencialidade muito grande para turismo, entretenimento, cultura,
aqui está, né? Enfim, as televisões têm sede aqui, tá certo? Então, é um bloco de atividade, então sempre que a gente procurando pensar as sinergias. Então, por exemplo, a gente teve as Olimpíadas, né? Se fez uma série de equipamentos. Por que a cidade do Rio não pode ser a capital de esporte da América Latina? Isso tudo está tudo articulado, a parte de esporte, por exemplo, com a parte de turismo, com a parte de entretenimento, de cultura, né? A sede Cinema Novo foi no Rio de Janeiro. Talvez o maior capital intangível do Brasil seja a música, e uma parte da música popular está aqui. Então, tentar olhar essas potencialidades, quer dizer, que a cidade tem e está explorando para a gente procurar sair de toda essa longa trajetória de pouco emprego e tentando pensar aí quais são os setores, as atividades, os complexos que podem ser potencializados. E só para terminar, eu acho que tem que pensar a cidade integrada ao Estado, principalmente a metrópole. Nós não temos a cidade do Rio de Janeiro, nós temos uma cidade metropolitana. Agora, Samuel, agora jogando a bola para você, o prefeito Eduardo Paes, né? E eu acho que é importante a gente começar essa conversa centrando no prefeito, que é o candidato à reeleição, e no que ele fez durante essa primeira gestão dele, não por um viés ou por uma questão de preferência, mas porque a eleição se desenha dessa forma, né? O prefeito é o franco favorito, pelo que mostram as pesquisas, para conseguir a reeleição, e a gente tem outros candidatos tentando ver quem seria o antagonista do prefeito Eduardo Paes, candidato à reeleição. O Eduardo diz que assumiu a prefeitura numa situação econômica muito ruim, né, com as finanças muito deficitárias, uma situação complicada, e que ele teria, para usar uma linguagem popular, tirado o Rio de Janeiro desse buraco. No primeiro trimestre desse ano, se eu não me engano, o Rio de Janeiro cresceu, o PIB do Rio cresceu quase 3 vezes, mais de 2 vezes o que cresceu o PIB nacional. O que tem de verdade nisso? A gente estava, de fato, num buraco, né? Quando terminou a gestão anterior do Marcelo Crivella, a gente estava num buraco e o prefeito Eduardo Paes conseguiu, de fato, tirar a gente dessa situação? Antes de mais nada, a gente tem que considerar o que a própria análise trazida pelo professor Osório. Foi uma análise cirúrgica. Ele trouxe muita questão da saúde, então vou usar o termo cirúrgico para ficar mais interessante na conversa. Efetivamente, quando a gente pega o início desse terceiro mandato do Eduardo Paes, ou desse retorno do Eduardo Paes à prefeitura, você encontra uma prefeitura com problemas. O Marcelo Crivella ele não foi um dos prefeitos mais felizes que essa cidade já teve, tanto que ele sofreu até alguns processos quando saiu da prefeitura. E a gente observa que, naquele momento, existia, primeiro, uma questão orçamentária bastante complicada. Você tinha diversas contas em atraso na prefeitura, coisas inclusive de primeiro, segundo ano de mandato que precisaram ser equacionadas durante o primeiro ano de mandato do Eduardo Paes, desse novo mandato do Eduardo Paes. Você tem também um conjunto de obras que já eram de um mandato anterior do Eduardo Paes que não foram concluídas, e outras obras que foram do próprio Marcelo Crivella que não foram concluídas também, que precisavam de um cuidado, até porque, se a gente analisa o Brasil como um todo, o Brasil tem uma mania muito feia de começar uma obra, troca o governo, a obra para e ninguém acaba ela. Então, precisa ser concluída aquela obra. Para o bem ou para o mal, ela precisa ser concluída, até porque aquilo daí é um benefício da população e já foi gasto dinheiro público. Então, é natural ter essa preocupação. E existem algumas outras obras que foram previstas durante o próprio segundo mandato do Eduardo Paes lá atrás, que não tinham sido concluídas pelo Marcelo Crivella e que ele ainda não concluiu nesse primeiro mandato dele de retorno à prefeitura. Então, quando a gente olha o cenário que ele assumiu, não era um cenário mais fácil desse planeta. Definitivamente, não era uma prefeitura superavitária, e a gente pode se dar ao luxo de dizer que ainda não é uma prefeitura superavitária de peso. Quando eu falo de peso, é um superávit que você pode garantir para um próximo prefeito. Então, vai ter muito trabalho a ser feito. O Eduardo, nesse primeiro mandato, ele teve um cuidado, e aí, entre aspas, de montar uma equipe com algum viés técnico, o que para o município foi bastante interessante, até porque você conseguiu desburocratizar muita coisa, você conseguiu criar zonas de incentivo, que podem gerar movimentos, algumas que ainda precisam ser estudadas, se geraram ou se gerarão movimento ou não, mas você tem uma expectativa de futuro bastante interessante para a cidade do Rio de Janeiro.
É claro que a gente está falando de um governo de 4 anos que está se propondo a uma reeleição. E, naturalmente, muita campanha e muita notícia, muita mídia vai ser tentada gerar em cima disso. No entanto, para pensar a cidade do Rio de Janeiro, e eu concordo com o professor Osório, você tem que pensar a metropolitana, a região metropolitana do Rio. E, consequentemente, você tem que ter uma parceria com o Estado muito forte e uma parceria com o governo federal muito forte. E se a gente pega nas últimas semanas, o Eduardo e o Cláudio Castro meio que se desentenderam em algumas falas. Isso pode gerar algum grau de dor de cabeça, até porque cada um tem um padrinho, entre aspas, e um apadrinhado político durante essa campanha atual. Mas voltando ao tema original da sua pergunta, o Eduardo pegou uma prefeitura bastante complicada quando ele assumiu esse terceiro mandato dele, fez o trabalho possível dentro desse terceiro mandato. É claro, a gente pode elencar um monte de coisa a mais que ele poderia ter feito, mas também existem bastidores ali que a gente não conhece, a gente não está lá dentro para bater. É claro, existem pontos que a gente enxerga que poderiam ser melhores trabalhados, mas sim, respondendo objetivamente, ele pegou uma prefeitura que não estava no seu melhor momento quando assumiu logo depois de Marcelo Crivella. E uma das alternativas que ele traçou para tentar recuperar essa economia, hein, professor Mauro? E aí eu vou botar uma provocação para você. Foi investir no turismo, né? Sempre falou muito dessa vocação que a cidade teria para o turismo. E você acha que talvez não seja o melhor caminho? Eu não sei, quer dizer, eu acho que o Eduardo, ele trabalha muito com a ideia da marca Rio, né? E realmente tem um pensador, Juragan, que ele diz que todo país tem uma cidade que é a sua referência internacional. Então, quando você pensa nos Estados Unidos, você pensa Nova York, você não pensa Washington, né? E o Rio de Janeiro tem essa história, tem essa trajetória. Então, essa parte da capitalidade, que não necessariamente se confunde com a capital, eu acho que é uma coisa que o Eduardo Paes tem muito na cabeça dele. De fato, se nós pensarmos, né, o turismo de lazer estrito senso, né, realmente ele é menor do que se imagina o senso comum, aqui e em outros lugares. Mesmo o carnaval? Mesmo carnaval. Quando a gente pega o ISS do mês do carnaval, é só pegar as contas da prefeitura e ver que na invenção do professor Mauro Osório, ele é menor do que, para surpresa de muitos, né? Ele é menor do que os demais meses do ano, porque no carnaval tem muita atividade econômica que uma semana fica fechada. É uma cidade de 6 milhões de habitantes, muita gente vem, mas muita gente sai. Então, mas eu acho que se a gente pensar o turismo junto com entretenimento, junto com esporte, junto com cultura, uma série de atividades econômicas que têm sinergias entre si, eu acho que faz todo sentido. O Eduardo, de fato, ele pegou um período difícil, aliás, o Crivella também, né? Porque se nós pegarmos, vamos pensar de 2015 para cá, né? 2016 acabaram os mega-eventos. Então, o emprego da construção civil mergulha, né? Teve, enfim, quer dizer, o impeachment da Dilma, o golpe, dependendo da visão de cada um, né? Isso também afetou a atividade econômica e o país viveu uma recessão 2 anos. O preço do barril do petróleo caiu de $100 para $30. O governo do estado chegou a atrasar 3 meses de salário, né? A indústria de óleo e gás, né? A Lava Jato, Petrobras, muitas empreiteiras estão... Então, de 2015 para cá, a cidade do Rio de Janeiro e o estado viveram uma tempestade perfeita, né? Então, quer dizer, o Eduardo ele teve que rearrumar a casa, né? E teve coisas que avançaram. Saiu agora o resultado do IDEB, a cidade do Rio de Janeiro teve uma melhoria importante, programa de saúde da família, né? Eu acho que o desafio agora para a nova gestão, quer dizer, do Eduardo, primeiro, eu falei aqui os dados de desemprego e falei os dados de dinamismo do emprego desde 85 para cá. Como é que dinamiza essa economia, né? E acho também, e mesmo nos últimos 12 meses, se a gente pegar os dados que eu tenho aqui do Ministério do Trabalho, a gente cresceu mais ou menos igual à média nacional. Então, essa coisa da dinamização econômica, eu acho que ainda é um desafio. Eu acho que a gente pode pensar essa coisa do Complexo Econômico Industrial da Saúde, que eu coloquei, que é muito importante, né? Gera 24% do ISS da cidade contra 4% do turismo, né? A coisa da Petrobras e da energia, que é uma coisa importante para o Rio de Janeiro, do complexo petróleo e gás, e essa parte de turismo, as atividades indutoras, né? A outra questão é que a gente precisa ter uma política metropolitana.
Então, eu acho que o prefeito agora também arrumado a casa, ele precisa ser o líder de uma política metropolitana. Foi criado, porque na Constituição de 88, a gente estava saindo do período de ditadura militar, então ela foi muito municipalista. Mas a partir de 2015 se fez o Estatuto das Metrópoles, foi criado aqui um Instituto Rio Metrópole, mas que até hoje não teve concurso público, na prática não existe. E não tem saída para a cidade do Rio de Janeiro sem uma política metropolitana. Porque se você não gerar infraestrutura na periferia metropolitana, né, você vai ter as pessoas vindo se tratar de saúde na cidade de Janeiro. Olha que outra coisa interessante, como a gente às vezes também não tem pouca informação, porque tem pouco debate sobre a cidade. As pessoas acham que a cidade do Rio de Janeiro não tem mais atividade industrial, né? E tirando o petróleo, pegando só a indústria de transformação, que são as outras atividades, sem a construção civil e sem a extração de petróleo, a cidade do Rio ainda tem mais de 100 mil empregos na indústria de transformação. É mais do que todos os outros 21 municípios da região metropolitana juntos. Então, a cidade do Rio de Janeiro ela tem que ter uma grandeza, né? E a prefeitura de pensar jogos de ganha-ganha com o conjunto da região metropolitana e pensar uma política para esse conjunto. Professor, a Vânia já está lá querendo me dar bronca. Vânia é a nossa produtora aqui do Band Eleições, porque a gente já estourou nosso tempo. O papo tá muito bom, a gente nem percebe. Vamos fazer uma pausa, beber uma água, no banheiro rapidinho, e daqui a pouco a gente volta? Sim. Então tá bom, gente. Segura aí, que o Band Eleições volta já. Band Eleições está de volta, e se no primeiro bloco a gente falou aqui sobre um grande diagnóstico, né, um raio-x de como está a situação da economia na cidade, eu proponho aos nossos dois entrevistados hoje que a gente se dedique nesse segundo bloco, nesse momento, ao futuro, né, ao que estão propondo os candidatos, começando pelo que está propondo o candidato à reeleição, Samuel, Eduardo Paes, que, assim, vou pegar dois pontos principais, né? O Porto Mara Valley, que seria uma mistura de Porto Maravilha com o Vale do Silício, né? Uma pegada, assim, de tecnologia, você dá aquela região do Porto, que é a grande menina dos olhos do Eduardo Paes, essa vocação tecnológica. E também a questão da Bolsa de Valores no Rio de Janeiro, parece que tem uma opção de Faria Limer, cheio de inveja que a gente vai ter na Bolsa de Valores aqui também. O que tem de positivo e de concreto nessas duas propostas? Bom, vamos começar pelo Porto, que esse está mais concreto. Quando você olha para o Porto, ele é uma zona efetiva de isenção fiscal, de benefício fiscal. Então foi desenhada uma zona de benefício fiscal ali, de ISS, para empresas de tecnologia se habitarem aquela região e, consequentemente, gerar benefício. Nesse cenário, quando você analisa a composição da estrutura do Porto, e quando foi lançado esse benefício local, você não tinha nem infra suficiente para receber aquelas empresas. Então foi lançado um projeto, foi aprovado um projeto, e esse projeto começou a tomar forma efetivamente, a gente tem aí menos de um ano. Então você tem ali efetivamente um VLT que funciona naquela região e você tem um investimento público muito forte para ali acontecer. Sim. Você vai ter Empatec, você tem algumas aceleradoras se posicionando ali, você tem a 42, que é uma escola de programação que está no Porto Maravilha. Então você tem ali um conjunto de atividades e um conjunto de elementos que vai fortalecer aquele posicionamento. Também existe, foi uma preocupação que a gente observou, principalmente aí de departamentos da própria prefeitura, como a Invest Rio, como a Secretaria de Desenvolvimento, como a Secretaria de Burocratização, para tentar trazer mais parceiros privados para abraçar essa ideia. E a gente percebeu que isso aconteceu e vai gerar algum movimento. Já gerou? Ainda não, tá? Não dá para a gente afirmar que aquilo dali já está gerando resultado para a cidade, porque efetivamente não está. Junto com isso, existe a proposta da Bolsa no Rio de Janeiro, da ATG, que não é uma proposta de agora, é uma proposta antiga. A ATG já está no processo de ter uma Bolsa no Rio de Janeiro, já faz algum tempo. É claro que esse negócio veio à luz neste momento, próximo de eleição, e tendo eleição ou não tendo eleição, ia vir à luz de qualquer forma, até porque essa bolsa ela já deve estar em caminho de aprovações de CVM, etc. Então vai ser um negócio que 2025, 2026 deve estar funcionando no Rio de Janeiro.
É benéfico para a cidade, em alguma medida, ou só para os grandes investidores? Na minha visão, ela não é benéfica só para a cidade, ela é benéfica para o país. Hoje você tem uma única bolsa no país, que é a B3. A B3 é uma bolsa que funciona, inegavelmente ela funciona. Ela é uma bolsa, comparativamente para a economia, não uma bolsa tão grande, então ela é relativamente pequena se a gente compara a economia do país inteiro e a operação B3, mas hoje a gente tem claramente uma questão de redundância. Você tem uma bolsa só no país. Países menores do que o nosso, com economias menores do que a nossa, tem mais de uma bolsa. Então, você ter mais de uma bolsa no país é bom para o investidor internacional ter segurança e redundância na operação, aumenta a fiscalização e reduz o custo para o investidor, porque você passa a ter competição entre os agentes. Você passa a ter competição entre as duas bolsas, entre as taxas. Consequentemente, isso é bom para a economia de forma geral. Fora que te dá a oportunidade de ter aberturas mais significativas e também, quem sabe, o professor Osório discorda um pouco de mim em relação a isso, tentar recuperar um pouco do mercado bancário que era no Rio de Janeiro e se mudou para São Paulo. Talvez uma bolsa aqui possa gerar um toque no coração dos banqueiros voltarem a operação para o Rio de Janeiro, ou até uma zona de benefício no Rio de Janeiro para operações financeiras. Então, na minha visão, é extremamente benéfico não só para o Rio, mas também para o país como um todo. A questão central aqui para a gente reativar essa região central, na cidade do Rio tem 5 áreas de planejamento. Né? Tem uma área de planejamento que é a área de planejamento 1, que pega toda a zona central, a zona portuária e também Santa Teresa. Nessa área tem 35% do emprego formal da cidade do Rio de Janeiro e só 5% da moradia. Então, quer dizer, para reativar essa área, você trazer mais atividade econômica para cá é importante, trazer a bolsa, eu acho que está correto, né? Mas precisa fundamentalmente atrair moradia. Samuel, o que os críticos da atual gestão estão dizendo sobre o que foi feito em termos de economia e quais são as principais propostas dos outros candidatos? Né? Como é que eles tentam se diferenciar nesse momento do Eduardo Paes? Um ponto que a gente tem nessa campanha especificamente é a percepção de uma ausência de propostas econômicas reais de praticamente todos os candidatos. Você tem alguns movimentos já feitos pelo atual governo, pela atual prefeitura, e a grande discussão é manter esses movimentos. Então, beleza, essa é a proposta deles, é uma proposta. Em relação aos outros, você vê muito pouca discussão em relação à economia e à criação de empregos na cidade do Rio de Janeiro. Então fica até um tanto difícil, Fernando, eu dizer para você, isso é uma proposta real vindo do Ramagem ou vindo do Tarcísio, porque tem muito pouco. Tem nada que salta aos olhos, assim. Não tem nada muito gritante, e são todos movimentos que em passado já foram tentados, ou então propostas essas que a gente já está cansado de ouvir. Então, propostas comuns, do senso comum, e que, como o professor Osório costuma dizer, o senso comum no Rio de Janeiro não necessariamente é verdade. Então você tem muito pouco desses candidatos apresentados em relação à economia. A principal crítica em relação ao Eduardo especificamente é que ele é extremamente marqueteiro. Então ele vende muito bem determinados pontos que não necessariamente você consegue comprovar, mas você também não consegue retirar da mesa e dizer que aquilo não é verdade. Então, ele é muito bom em marketing, ele é muito bom de vender futuro. Alguns desses futuros que ele vendeu no passado ele entregou, outros não. Então, a principal crítica, e a gente percebe isso inclusive nos debates, é que ele está vendendo algo que não necessariamente ele vai ser capaz de entregar. No entanto, ele pelo menos tem alguma coisa que está sendo feito, pode ser que gere resultado, pode ser que não, enquanto os outros estão com uma dificuldade muito grande de apresentar propostas. Essa é uma questão que a gente enxerga hoje. Mauro, alguma coisa que tem que saltar aos olhos? Rapidinho aqui, porque... Eu não vou ficar citando candidato, mas um dos candidatos que não é o Eduardo Paes, ele tocou, já vi numa entrevista, ele tocou no Complexo Econômico Industrial da Saúde. Então, eu sei que o prefeito também tem falado sobre isso, eu acho que é uma área importante. Que o Rio de Janeiro, se o governo federal ele tiver uma política de atração, usando o poder de compra, né, para atração de indústrias e de atividade, porque o Complexo Econômico Industrial de Saúde é todo o serviço e toda a indústria voltada à saúde. E o governo federal hoje, a ministra Nise, o Carlos Gadelha, que trabalha com ela, tem uma política da gente procurar atrair e diminuir essa dependência de importação, gerar emprego aqui, gerar imposto aqui.
E aí o Rio de Janeiro precisa ter uma política para isso, porque nós temos uma área de saúde que é importante aqui, mas que vem decaindo. O Zé Serra, ele criou genéricos em 2000, e com isso surgiram várias indústrias de capital nacional. Foram para São Paulo, foram para Pernambuco, Minas Gerais, Goiás, nenhuma para o Rio de Janeiro. Então, acho que os prefeitos eles deviam estar olhando para esse complexo econômico industrial da saúde e ver como pode ter uma política para se beneficiar dessa política do governo federal, que, dando certo, vai ampliar muito a estrutura produtiva nessa área e que gera emprego, que é importante também para o Brasil em termos de segurança de saúde. Mas, para isso, vai ter que olhar a questão de territórios controlados, a questão da segurança pública, que o Eduardo Paes aí tem levantado e ele tem razão, e aí depende do governo do Estado e depende da gente conseguir avançar nisso. De qualquer forma, a gente está falando de uma necessidade de uma integração entre poderes. Até porque uma andorinha só não faz verão, né? Agora, dizem também que quando um não quer, dois não brigam, ou também não se entendem, né? Então verdade. A gente tem que procurar olhar também se as duas partes estão querendo esse entendimento todo ou não. mundo querendo apertar a mão e qual é o interesse aí de cada um, né? E eu acho que aí as colocações que o Eduardo Paes tem feito estão corretas. São muitas nuances, né? A questão é complexa, tem muitos interesses envolvidos, políticos, empresariais, enfim. Agora, fazendo justiça, só terminando, quer dizer, quem ouviu falando sobre o complexo econômico industrial de saúde foi o professor Tarcísio. Professor Tarcísio. Tá bom, aqui a gente pode falar dos candidatos, não tem problema não. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Mauro Osório, já que tinha conversado, já tive a oportunidade de conversar com você, acho que não nesse nível de profundidade. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. E Samuel, prazer conhecer. Volte sempre, portas abertas. Acho que a gente ainda tem muito a debater durante as eleições e depois também, né? Acho importante a gente manter a conversa. O assunto economia é importante. Ele é um pouco difícil, às vezes, de compreensão para uma parte da população, mas a gente tenta descomplicar aqui. Eu acho que vocês me ajudaram bastante nessa Eu sou professor da Faculdade Nacional de Direito. Costumo brincar que se eu não falar o nacional, lá eu apanho. Faculdade Nacional de Direito. Então a gente tem que continuar pensando Brasil e mundo, mas passar a pensar mais região. E parabéns pela Band por estar tomando essa iniciativa que contribui nesse sentido. E vamos continuar nessa toada. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. E vocês que estão em casa também acompanhando, agradeço demais. Até a próxima. Band de Eleições, olho no voto, olho na Band.